O mundo espiritual existe ou apenas ficção e mitologia bíblica? Graça e paz, Mauro. E de onde vem essa pergunta? Graça e paz, professor, e a todos os internautas. E olha hoje quem está fazendo a pergunta é a irmã Lucicleide Alves, da cidade de Limeira, em São Paulo. Bem, o mundo espiritual, ele existe sim, Mauro. A Bíblia nos mostra, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, nós entendemos também que Deus criou o mundo espiritual. Conforme também nos diz o livro de Hebreus, que Deus criou os mundos. O mundo espiritual, ele é uma realidade. Muito embora nós não tenhamos acesso ao mundo espiritual, a Bíblia é muito clara em revelar que ele existe. Por exemplo, aqui no livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículos 17, mais propriamente, nós vemos uma oração do profeta Eliseu, onde o seu servo não conseguia enxergar o mundo espiritual, muito embora estivesse ali, muito próximo dele. Ele diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, ora, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em roda de Eliseu. Perceba que interessante. Nesta situação, onde o profeta Eliseu se encontrava com o seu ajudante, ele, embora estivesse vendo, pelo poder de Deus, os exércitos de Deus reunidos para a batalha, o ajudante de Eliseu não via. Então, quando Deus abriu os olhos do ajudante para o mundo espiritual, ele conseguiu ver. Muitas passagens bíblicas nos mostram que Deus, ele habita também no mundo espiritual. Os anjos que foram criados por Deus também estão nesse mundo espiritual. Por exemplo, nós podemos dar uma olhadinha aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo, ele trata claramente deste assunto. Veja só que interessante o texto onde o apóstolo Paulo fala sobre este mundo. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo criado por ele e para ele. Veja que, inclusive, o apóstolo aqui, ele nos traz uma hierarquia do mundo espiritual. Tronos, dominações, principados, potestades. Então, tudo foi criado por ele. A Bíblia, ela apresenta de modo muito claro que esse mundo espiritual de Deus, ele existe. A Bíblia também nos apresenta de modo muito claro que criaturas espirituais, que nós conhecemos como anjos, em um determinado ponto da história, eles se rebelaram. O apóstolo Pedro, no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que esses anjos estão no Tártaro, né? O que nós também podemos dizer que é uma dimensão do mundo espiritual. Nós podemos ainda dizer que os anjos eleitos de Deus estão nos céus, conforme nos diz a Bíblia, no livro de 1 Timóteo. E nós podemos entender que esses anjos, que são eleitos de Deus, que estão nos céus, eles trabalham em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação, conforme destaca o livro de Hebreus. Nós vamos dar uma considerada aqui nesse texto também. Veja só que interessante, o texto de Hebreus, no capítulo 2, ele vai mostrar também sobre este mundo espiritual, e depois ele tem um versículo muito interessante no capítulo anterior. Primeiro, veja o capítulo 2 de Hebreus, aqui no versículo 7. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Veja, nessa profecia messiânica, nós observamos o salmista reconhecendo os anjos, o mundo espiritual, e falando sobre Cristo,
quando desce à terra, que é feito um pouco menor que os anjos. E como é que os anjos nos servem? O versículo 14 do capítulo 1 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são espíritos ministradores que servem o povo de Deus. De modo que acreditar no mundo espiritual não é acreditar em mito, não é acreditar em ficção, é acreditar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em um mundo materialista como nós temos hoje, as pessoas têm a tendência a não acreditar em coisas espirituais. Mas a palavra de Deus também declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, eu creio que ficou claro essa questão do mundo espiritual. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Obrigado, irmão Edson. Obrigado ao Espírito Santo. Mais uma vez aprendemos pela Bíblia o significado de mais uma pergunta. E olha, você que ainda não participou do programa, pode entrar em contato com a direção do programa através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. E claro, nós estamos nas redes sociais, na fanpage, em todas as redes sociais. É só você curtir também. E lógico, compartilhe as informações que você está recebendo nesse programa tão rico e maravilhoso. Compartilhe com as pessoas que você gosta para que o programa também cresça. Falando em programa crescer, você já se inscreveu? Ainda não? Então vai lá, clica aqui, inscreva-se. Vá agora, ative o sininho para receber as notificações e claro, não esquece de dar o joinha. Assim o programa cresce ainda muito mais e alcança mais pessoas para a glória e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso aí, gente. O programa fica por aqui. No próximo programa tem mais perguntas e respostas aqui pela Bíblia direto.